Fala galera, meu nome é Daniel e eu vou gravar aqui um vídeo para mostrar para vocês como funciona esse programinha aqui, que é um programa simples, um programa que eu escrevi, que ele basicamente ele faz o que? Ele pega as informações das notas dos bimestres, né, de um aluno e calcula a média final e diz se ele passou ou se ele foi reprovado. Então vou mostrar aqui para vocês ele funcionando. Ele pede o nome da disciplina, por exemplo, matemática. Ele pede o nome do aluno, vou colocar Daniel. Aí pede a nota do primeiro bimestre, 5, segundo bimestre, 5, terceiro bimestre, 6, quarto bimestre, 7. E aí ele dá o resultado no final. O Daniel foi reprovado em matemática com média final de 5. Eu coloquei aqui um corte, uma média de corte de 7. Tá? Isso daqui foi o que defini, uma média de corte mais ou menos o que é o normal aí. Porém, deixa eu mostrar para vocês aqui o que ele faz também, uma questão que era um pequeno detalhe, mas que precisa de uma programação, toda essa programação diferentona aqui, para fazer isso daqui funcionar. Matemática, por aqui é o nome da disciplina, matemática, nome do aluno Daniel. E aí, por exemplo, na nota do primeiro bimestre, a gente precisa de um dado que seja entre 0 e 10. A gente não vai aceitar, não queria aceitar nesse programa uma nota abaixo de 0, por exemplo, menos 6. Olha o que acontece. Ele dá uma mensagem de erro falando, o valor inserido precisa ser um número entre 0 e 10. Se eu colocar, por exemplo, uma letra, errei na hora de digitar, apertei uma letra, ele dá uma mensagem de erro falando que precisa ser um número de 0 a 10. Se eu digitar, digitei errado, era 5, coloquei 56. Ele vai dar a mesma mensagem de erro falando que precisa ser um número de 0 a 10. Aí quando você coloca um número de 0 a 10, ele dá o resultado normal. Tá? Como eu fiz isso? Vou mostrar para vocês aqui, esse programa aqui, em partes. Vou explicar cada parte dele. Depois, no final, eu vou falar para vocês duas melhorias que dá para fazer nele aqui, que fica bem legal. Primeira coisa que tem nesse programa é um bloco de cores, né, que é um bloco que define as cores que vão ser usadas nas variáveis, né, nos textos desse programa. Então, aqui tem a definição, classe, bicolor, tal, e aí mostra, eu coloquei um nome aqui para cada cor para a gente usar na programação. Então, se eu colocar aqui, print colors, ponto, aprovado, escrever Daniel em verde, ele vai printar Daniel em verde, que foi o que eu mandei ele escrever aqui. Certo? Então, isso daqui é para definir as cores. Se eu colocar, por exemplo, print bicolor, reprovado, e vai escrever Daniel em vermelho. Então, isso daqui é para definir as cores que a gente vai usar em cada textinho do programa. Aqui, depois a gente usou o comando de input, né, para entrar com as informações. Então, teste, Daniel. Se eu pedir aqui, por exemplo, print, teste, e aí eu vou colocar aqui, Daniel, ele vai printar. Um foi porque eu escrevi, o outro foi porque eu mandei printar, certo? Então, aqui é a input, para você adicionar informações, né? Eu vou te mostrar essa parte no programa aqui, ó. Input disciplina, tá vendo? Input disciplina, digite o nome da disciplina. É um input
para a gente receber essas informações. Entrada de informações, disciplina e nome do aluno. E aí depois a gente tem a entrada de informação de cada nota, né? Aqui a gente fez de um jeito diferente. A gente precisa que a nota do primeiro bimestre seja um número inteiro e não uma letra ou um número quebrado, alguma coisa assim. Então, por exemplo, se eu coloco só esse comando aqui, input, ele vai aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa ele aceita. Entendeu? A questão é que eu preciso que isso seja um número inteiro. Então aqui ele já não aceita. Porém, ele dá erro. Então, como eu fiz para corrigir esse erro, né? Até um amigo meu me ajudou com essa questão. E aí ele me mandou esse pedaço de programa que tem aqui embaixo. A função que a gente usou aqui é o while, né? While, que é essa funçãozinha aqui. O que ele faz? Ele ele coloca em loop para você, que a gente precisa que isso esteja num loop, que enquanto não for dada a informação correta, ele vai continuar pedindo para você inserir a informação correta. E a gente usou o comando try, que é para ele testar a entrada que a gente está colocando e falar e conferir se está certo, se é o que a gente quer, ou se não, ele manda uma mensagem de erro, que é essa mensagem de erro aqui. Tá vendo? E aí, depois ele faz um outro teste com if aqui, né? A condição aqui, né? Que seja um número inteiro. Caso seja verdade, ele testa a entrada de novo. E aí ele vai testar depois se a entrada é maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 10. Certo? E aí, caso seja uma dessas questões, ele vai dar um valor para i, né, diferente de 0, que é o while aqui, né? O while funciona enquanto i igual a 0. Ele vai dar um valor diferente de 0. Se o valor for diferente de 0, ele vai parar esse comando do while e vai passar para o próximo comando. E caso contrário, né, caso continue sendo uma entrada incorreta, ele vai informar essa mesma mensagem de erro aqui. Então, só para testar aqui, para mostrar para vocês, o que eu fiz aqui? Coloquei o comando peguei a mesma parte do programa que a gente usa no programa lá, só que eu tive que colocar essa informação das cores, porque senão ele dá erro. Quer ver? Vou até dar um Ctrl X aqui. Então aqui o que acontece? Se não tiver com aquela informaçãozinha das cores, ele vai dar um erro na hora que eu digitar alguma coisa errada, alguma informação errada. Por exemplo, se eu digitar aqui 98, ele vai dar um erro, porque na hora de informar que o valor está errado, na hora de ele imprimir essa mensagenzinha de erro aqui, ele não tem essa informação de cor. Então, vou manter aqui a informaçãozinha de cor e agora ele vai funcionar perfeitamente. Tá vendo? Então, aí o que acontece? Ele faz esse teste e ele vai ficar, né, testando. Enquanto eu estiver digitando coisa errada, ele vai ficar testando e mandando eu digitar a nota do primeiro bimestre. E isso eu fiz para cada nota, para cada bimestre. Isso eu fiz para cada bimestre. Próxima parte do programa é a parte que calcula a média, né? Que é uma das partes mais simples, né? Aqui eu coloquei, né, definir um valor para cada bimestre, né? O valor da nota para cada bimestre, só para ele ter essa informação aqui, para poder fazer o cálculo, né? Porque senão ele não consegue fazer o cálculo porque ele não tem esses valores aqui, né? Mas basicamente somo a nota de cada bimestre e divido por 4, tá? Para dar a média. Aqui no caso, pegando esses valores, a média dá 5. Tá? Aqui, a parte final, né, do programa seria a parte que eu faço
O teste para ver se o aluno foi aprovado ou foi reprovado, né? Eu usei um comandinho de if. Novamente, aqui, a gente precisa dessa parte do programa onde informa as cores, porque vai ter texto aqui com cor, né, definida, porque eu coloquei para ele, se o aluno for aprovado, ele escreveu o texto em verde, e se ele for reprovado, escreveu o texto em vermelho. Tá? Ele vai precisar do nome do aluno, o nome da disciplina e a média. Então, aqui eu coloquei a média como input, porque fica mais fácil para a gente testar. Então, vamos testar sendo a média 7, sendo a média maior do que 7, menor do que 7, para ver os resultados que ele mostra. E, basicamente, o comando if, né, se a média for maior ou igual a 7, ele vai printar o nome do aluno, foi aprovado na disciplina tal, com média final de... E aí eu coloco a média aqui. Se não, ele vai printar o aluno foi reprovado em nome da disciplina com média final de... E aí o valor da média. Né? Vamos executar aqui para você ter uma ideia. Ele pede aqui, vai pedir a média, né? Se a média for 7, Daniel foi aprovado em geografia com média final de 7. Então, assim, aqui, ó, aluno e disciplina, eu defini, mas eu poderia ter colocado aqui também como um input, por exemplo, aluno, e aqui, input, disciplina. O que eu vou colocar aqui? Média. Vai pedir que eu insira essas informações. Aluno, disciplina, média. Daniel foi aprovado em geografia com média final de 9. Ou aluno, disciplina, média 2. Ele vai dar essa mensagem informando que a média final foi 2 e o aluno foi reprovado. Basicamente é isso que o programa faz. Eu espero ter sido mais claro possível para explicar cada uma dessas partes. E assim, tem algumas melhorias que dá para fazer. Algumas coisas que eu colocaria aqui como melhoria que seria interessante de fazer a nota de corte. A gente pode definir essa nota de corte de uma forma diferente, para a gente pedir que seja informada qual a nota de corte dessa matéria. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês uma forma de colocar a nota de corte. Coloquei esse comandinho das cores aqui, porque vai ter mensagem, e a nota de corte. Eu vou usar o comando while e o try do mesmo jeito. Aqui vai ser nota de corte. O que eu vou fazer? Vou usar o mesmo comando, a mesma forma de inserir nota para cada bimestre. E eu vou colocar aqui, ó, a nota de corte da disciplina. Então, essa nota de corte vai ser definida pelo professor, por exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui? Em vez de colocar a nota do primeiro bimestre, vai ser a nota de corte em todas essas partes aqui, porque senão ele vai dar um erro. O valor inserido precisa ser o número de 0 a 10. Vou deixar de 0 a 10, que aí fica mais abrangente, né? A pessoa pode definir a nota de corte de 0 a 10. Então pode ser que, vou aprovar todo mundo. Coloca lá a nota de corte 0, todo mundo vai ser aprovado. Vou reprovar todo mundo. Vou colocar a nota de corte lá 10. E aí só quem tirar 10 vai ser aprovado.
Então aqui, basicamente, o que eu fiz aqui é ele pedir essa nota de corte. Digite nota de corte da disciplina, colocar a nota de corte 8, beleza. Só que aí o que acontece? Quando for feito esse comando aqui, o if, eu preciso substituir isso daqui por esse valor aqui. Nota de corte. Tá? Precisar substituir aqui por esse valor. Deixa eu só copiar esse comando. Certo? Porque senão a nota de corte vai ficar aquele valor definido que eu tinha colocado de 7. Então, vou colocar isso daqui no programinha, nesse programa aqui, ó, para ver ele rodando com essa alteração. Deixa eu resetar o kernel. Vou fazer aqui, copiar tudo isso daqui. E aí eu faço a alteração aqui embaixo. Beleza, o que eu vou precisar adicionar aqui? Essa parte de programa, nota de corte. Certo? Porque aqui, antes de receber a nota do primeiro bimestre, eu quero que o na disciplina, vai, vou colocar aqui, ó. Eu quero que o professor insira a disciplina e depois insira a nota de corte da disciplina. Certo? E aí aqui no final, aqui no nosso if, eu vou substituir esse 7 por nota de corte. Digite o nome da disciplina, matemática, bonitinho, matemática, digite a nota de corte da disciplina. Ah, quero que minha disciplina tenha nota de corte de 3, nota de corte baixíssima. Digite o nome do aluno, Daniel, nota do primeiro bimestre, veja aqui, ó, erro, 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 ele só vai aceitar um número entre 0 e 10. De novo, erro, 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 precisa ser um número entre 0 e 10. Daniel foi aprovado em matemática com média final de 4. Tá vendo? Ó, média final de 4. Eu tinha colocado para ele fazer um corte no 7. Se eu mudo a nota de corte, se eu faço aqui, por exemplo, o nome da disciplina matemática e a nota de corte 9. Beleza, o nome do aluno Daniel. Vou colocar a média aqui. Deu erro, tá vendo? Eu digitei errado. Daniel foi reprovado em matemática com média final de 5. Entendeu? Então, vou fazer um teste aqui com 8, vai. Matemática. Nota de corte 9. Eu vou fazer esse aluno tirar 8. Daniel. 8, 8, 8. 8, média final de 8. E ele foi reprovado, porque a nota de corte dessa matéria eu defini como 9. Outra coisa, que é uma melhoria que dá para fazer, em vez de eu pedir para digitar a nota do bimestre já, pode ser que eu precise, eu quero que esse programa faça a conta das notas, da nota do bimestre, sozinho. Vou inserir só as notas de cada atividade que eu passei para os meus alunos e ele faz o resto das contas todas sozinho. Então, o que eu vou precisar fazer? Em vez da entrada ser essa daqui, nota do bimestre, a entrada vai precisar ser a nota da atividade. Então, por exemplo, vou colocar aqui, nota da atividade. Certo? Então, o que vai acontecer? Vai ser nota da atividade 1 do primeiro bimestre. Vai dar mais trabalho para escrever o programa, mas o programa vai ficar mais inteligente.
porque ele já vai fazer o cálculo da nota do bimestre e vai pegar esse cálculo da nota do bimestre e vai jogar nessa mesma formulazinha de média, que calcula a média, cadê? Está aqui em cima. Aqui, como nota do primeiro bimestre, nota do segundo bimestre, nota do terceiro bimestre. Só que eu vou ter que colocar outras coisas. O que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer isso daqui para receber a nota da atividade 1 do primeiro bimestre, por exemplo. Então, nota, vou mudar aqui, atividade 1, primeiro bimestre, certo? E aí ele vai receber essa informação. Eu preciso corrigir tudo aqui, né? Atividade 1. Do primeiro bimestre. Certo? Que aí, o que acontece? Aí eu preciso fazer um desse. Eu preciso fazer um desse. Para cada atividade, por exemplo, se eu tiver 4 atividades, eu vou fazer isso daqui para os 4. Então, por exemplo, que vai ser nota da atividade 2 do primeiro bimestre. Então aqui vai ser atividade 2, primeiro bimestre. Atividade 2, primeiro bimestre. Atividade 2 do primeiro bimestre. Atividade 2. Aqui, ó. Atividade 1 do primeiro bimestre. Né? Opa. Atividade 2. Atividade 2. Atividade. Aqui vai ser atividade 1. Certo? Beleza. E aí, o cálculo, depois disso, a gente vai ter que fazer o quê? Calcular qual que vai ser. Vou fazer só esses dois aqui, para não tomar muito tempo. Mas aí o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar definir qual vai ser a nota do primeiro bimestre. Certo? Então, nota do primeiro bimestre, no caso aqui, como eu fiz com 2, eu vou colocar 50%. Mas, depois eu vou fazer esse programinho, vou adicionar isso tudo aqui e vou fazer um outro vídeo mostrando essa melhoria, tá? Mas, por exemplo, nota do primeiro bimestre. Então, a nota do primeiro bimestre vai ser igual nota da atividade do primeiro bimestre, atividade 1, certo? Vou colocar entre parênteses para ficar bonitinho, separadinho, do jeito certo. Vezes 0,5 mais nota da atividade 2, primeiro bimestre, vezes 0,5, certo? Essa vai ser a nota do primeiro bimestre. E aí, quando eu jogar, mandar ele calcular essa média aqui, ele vai calcular a média normalmente, só que essas variáveis aqui, essas informações, nota do primeiro bimestre, nota do segundo bimestre, nota do terceiro bimestre, vão ser resultado dessa função aqui. Entendeu? E aí ele vai fazer o cálculo normal e vai dar o resultado, tá?
Só vou colocar aqui embaixo para ele me dizer, ó, print nota do primeiro bimestre. E agora ele deu erro. Tá faltando aqui. Tá faltando aqui. Isso aqui, né? Olha como ele dá erro. Tá. Na hora que eu esqueci de colocar isso aqui. Ver se tá tudo certo, beleza. Ele vai pedir a nota da atividade do primeiro bimestre. Supor que a pessoa tirou 10. Nota da atividade 2 do primeiro bimestre. A pessoa tirou 5. Ele vai dar uma... Tá vendo que aqui ele deu um número quebrado. Por quê? Porque esse daqui, ó, não é um número inteiro. Eu não pedi um número inteiro. Se eu pedir um número inteiro, ele vai dar um número inteiro. Ele já arredonda, tá vendo? Já dá um número arredondado. Ou eu posso deixar quebrado mesmo. E aí ele faz o cálculo quebrado mesmo. Tá. Nota geralmente tem essas coisas, né? 7,5, pode ser. Vai depender de como a pessoa quer fazer. Se a pessoa quiser fazer com um número quebrado, dá para fazer um número quebrado. Mas se quiser fazer com um número inteiro, dá para fazer com um número inteiro. Interessante. Isso aqui, uma melhoria que dá para fazer. Eu vou fazer. Vou colocar essa melhoria para funcionar nesse programa. Tá? Colocar ele para fazer. E aí eu gravo um outro vídeo explicando bonitinho como que ficou, mostrando para vocês como que ficou. Beleza? É isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo quando tiver feito essa melhoria. Valeu!